Olá, querido aluno e querida aluna. Então, nós vamos aqui falar hoje sobre uma outra temática da matemática chamada função. As funções elas são bastante importantes na matemática, como todos os demais conteúdos, porque nelas a matemática encontrou uma forma de representar situações do cotidiano através de gráficos, né, que são linguagens de desenho, digamos assim, que facilitam a compreensão e também lançando mão da álgebra, né, aquele campo da matemática onde a gente trabalha com símbolos, né? E a gente vai traçar aqui um período histórico que vai mais vindo do século 1698, né, século 17 até o período atual, quando as funções elas irão evoluir, né, da sua forma inicial, que era apenas uma carta, para a sua forma, digamos assim, literal, né, utilizando letras, né, para representar certas quantidades conhecidas e não conhecidas, né, para poder operar. Então, nossa temática de hoje, né, foi temática também. Essa aula aqui é fruto das aulas que eu já havia dado hoje, né? Tanto pela manhã quanto pela tarde, essas turmas aqui dispostas, né? Então todos sejam bem-vindos, né, à aula, tanto pela manhã, bom dia, como pela tarde, boa tarde. E o objetivo da aula é esse, né? Introdução ao estudo das funções, defini-la, né? A definição do que é função, a história um pouquinho dela, quais as utilidades que a gente pode ver aplicações dela, conceitos básicos como domínio, contradomínio, imagem, né? Como a função é representada, de que forma, né? E uma das maneiras é através do diagrama de John Venn. Então esse é o objetivo da aula. O que é que a gente precisa saber para entender esse conteúdo? A gente geralmente, quando tem um conteúdo a ser estudado, a gente precisa de uma base, né? Às vezes uma base do que antes foi dado, porque isso que foi dado antes é uma base que a gente precisa lançar mão para trabalhar com o tema atual. Então a gente vai precisar basicamente de sistema ortogonal cartesiano, ou mais conhecido como plano cartesiano, saber andar nele, saber se movimentar nele, e algumas operações básicas, né, com os elementos, né, que pertencem aos conjuntos dos naturais. Às vezes a gente vai utilizar o número inteiro, né, absoluto, do zero para cá, né, positivo, infinito, positivo, mas só são inteiros. Tem situações que a gente vai utilizar também inteiro negativo, porque às vezes a gente vai desenhar uma informação e essa informação pode ser um dado negativo, como por exemplo a queda de um dinheiro, né, de um valor, né, a queda de uma temperatura, por exemplo, né, que era 0 grau numa região e passou a ser -5, e na hora de plotar isso em cima do plano cartesiano, a gente precisa representar na parte negativa. Então, via de regra, a gente às vezes também utiliza numerais negativos, mas também continuam sendo inteiros, né? A gente ainda está dentro do conjunto Z, né, chamado. Depois a gente pode trabalhar com decimais. Então, logo a gente falou em decimal exato, a gente vai para os racionais, né? Decimais exatos, dízimas periódicas, frações, né? Todos esses numerais, junto com os outros, estão dentro dos racionais, representados pela letra Q. E nós temos um caso particular, que são os irracionais, que são aqueles números que não podem ser expressos em forma de fração ou fracionária, que é o que define o número racional, né? Todo número inteiro ele já está na forma fracionária, só que a gente não costuma representar. Por exemplo, 10, 5, 3, todos eles estão sobre 1, né? Até mesmo um número decimal exato, como 0,25, o 25 centésimos, ele está sobre 1, né? Aí quando a gente destransforma ele para a forma fracionária, a gente coloca como 25 sobre 100, né? Porque tem duas casas decimais. Então, todo numeral que pode ser escrito na forma fracionária, ele é considerado racional. E os numerais, como dizem nas periódicas também, ao se dividir 1 por 3, né, gera-se o número 0, 3333 infinitamente, né, que a gente coloca 0333, 333 e reticências, ou então a gente coloca 0,3 e uma barra, né, em cima do 3, para indicar essa continuidade da casa decimal. Também é considerado racional porque toda dízima periódica pode ser reescrita em forma fracionária. Todavia, se a gente, por exemplo, for extrair aqui a raiz de 2, a raiz quadrada de 2, vai gerar um numeral equivalente a 1,414, uma porrada de número. Todas essas casas decimais que são infinitas, elas não se repetem iguaizinhas, então elas são dízimas também, né? Porque são casas decimais, mas elas são dízimas não periódicas, então não podem ser transformadas automaticamente para o formato de fração. Logo, não são números racionais. Essa classe de numerais que envolvem esse tipo de raiz, ou então o número neperiano, né, que a gente vai utilizar lá em logaritmos, o e, né, que vale 2,71 e vários numerais depois, infinitos também, nunca repetidos, né? Temos também o numeral representado pela letra π minúscula, né, que é uma relação, uma razão, uma divisão entre duas grandezas, né, o comprimento de uma
circunferência pelo diâmetro dela, que gera sempre o número 3, alguma coisa. Depois da observação que foi feita por vários matemáticos, desde Babilônia Antiga até os dias atuais desse numeral, e pegando como base a língua grega, né? Porque o contorno de algo significa periferia em grego, então se colocou símbolos nas coisas, né? Como a gente tem símbolos para várias coisas, como os elementos químicos da tabela periódica. Então nós temos o símbolo aí para essa divisão entre o comprimento e o diâmetro. Lembrando que diâmetro é 2 vezes o comprimento do raio, né? Se a gente abre um compasso num raio marcado numa régua 4 centímetros e traça uma circunferência, tenha certeza que o diâmetro vale 8, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio, é uma corda que passa pelo centro da circunferência e que toca ambas as extremidades, né? Então vale 8, é 2 vezes o raio, é o diâmetro. Ao dividir o comprimento da circunferência, aquele contorno dela, pelo diâmetro, nasce esse número aí chamado 3, alguma coisa, que devido ao nome periferia, foi batizado com a letra π minúscula, né? Também racional. E temos ainda o número φ, né, representado por uma letra grega, que é o número da beleza, né? Que os gregos utilizavam, inclusive, para fazer suas construções, como o Paternon, né? É uma relação chamada relação áurea, esse número é chamado número áureo, né? Que é uma relação que existe entre o comprimento e a altura. Semelhante a uma foto 3x4, perceba, né, que ela tem um tamanho, então 5x7, 9x12. Sempre elas guardam uma proporção entre si, entre largura e comprimento, né? Por quê? Para manter uma certa estética. Essa estética é chamada de regra áurea, né? Utilizada na pintura, como na Mona Lisa, né? O famoso que a pintou, né? Leonardo da Vinci, né? Tinha umas 13 formações acadêmicas que hoje em dia a gente consideraria, né? Dentre elas a matemática. Então, ele utilizou em muitos dos seus quadros, vários artistas, né, também ao redor do mundo, da Alemanha. Os grandes artistas pintores utilizam com recursos matemáticos para fazer a sua marcação de tela, inclusive as questões que envolvem luminosidade, né? Uma luz que está vindo de um determinado local para outro, que tem que se fazer uma sombra. Tem imagens que são desenhadas também de forma oculta, né? Você só consegue ver através de algum espelhamento feito, alguma técnica. Então, tudo isso envolve princípios da matemática, ok? Porque envolve marcação de pontos, localização, ângulo, distância, e aí entram os conceitos matemáticos. O número áureo proporcionou isso. Então, esses numerais aí que eu falei, todos são irracionais, né? Porque eles têm casas decimais infinitas, elas nunca se repetem e são infinitesimais. Então, eles são considerados como... e não podem ser escritos na forma fracionária. Logo, eles não podem ser classificados como racionais do conjunto Q. Eles pertencem a um subconjunto chamado irracionais, mas o nosso universo ele é pleno, né? Então, quando a gente une os racionais com os irracionais, aí nasce o conjunto dos reais, que é a nossa realidade, né? Sendo que no ensino médio, lá na terceira série, vocês ainda vão aprender um outro conjunto mais poderoso que isso daí, que são os números complexos, né? E que tem algumas aplicações. Tem muitas aplicações em áreas como eletrônica, eletrostática, né? Principalmente a área de informática, tem muitas aplicações, né? E vocês vão aprender na terceira série. Mas até a segunda série, agora esse ano, né? Que são 2 séries juntas, primeiro ano e segundo, vocês vão ficar até o conjunto R, né? Os reais. Temos aqui, então, como a gente falou, o tema da aula é Introdução ao estudo da função, né? Então vamos ver esse vídeo aqui que é curtinho, de 4 minutos e pouco, sobre o que é função. Mas afinal, o que é função? E queremos considerar também o que esse celular aqui nos avisa, né? Nada de celular antenado aí no Facebook, no TikTok, no Instagram, né, etc. Meninos, né? Nem também sites, né? Que papai e mamãe não pode ver, né? Então agora é hora de aula. Então essa aula, como ela é uma reprodução quase fiel à aula que nós tivemos no dia de hoje, eu estou colocando esses avisos, esses informes e perguntando, mas afinal, o que é função? Então vamos ver esse vídeo aqui de 4 minutos que nos ajudará a ver o que é função, né? Eu vou desaparecer um pouquinho da tela para deixar só o vídeo, né, aparecendo. Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Vamos começar uma série de vídeos sobre funções. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de função.
Este conceito é muito importante na matemática e é o principal objeto de estudo do cálculo, além de também ser explorado por diversas áreas do conhecimento, como a física, a química, a astronomia, a informática, a biologia, a geografia, etc. Com essa ferramenta, é possível estimar o crescimento populacional de uma cidade ao longo de 10 anos, ou até mesmo prever quando ocorrerá o próximo alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol. Vamos ver um exemplo, e com ele você entenderá facilmente o conceito de função. Ao abastecer um automóvel, o preço do abastecimento depende da quantidade de combustível que será colocado no tanque. Quanto maior o volume de combustível, maior será esse preço. Vamos supor que cada litro do combustível custe R$ 3,55. Se o tanque for abastecido com 20 litros, o valor pago será 20 vezes 3,55, que é igual a R$ 71. Se for abastecido com 35 litros, o valor pago será R$ 124,25 e assim por diante. Observe que, para encontrarmos o valor a ser pago no abastecimento, é só multiplicarmos o preço de cada litro de combustível pela quantidade de litros que foi colocada no tanque. Essa situação pode ser descrita com a seguinte equação: 3,55 vezes a quantidade de litros é igual ao preço a pagar. Repare que a quantidade de litros e o preço são variáveis. Vamos chamar a quantidade de litros de x e o preço a pagar de y. Deixamos a variável y em função da variável x, porque, como vimos anteriormente, o preço a pagar depende da quantidade de litros abastecida, ou seja, y depende do valor de x. Veja que formulamos uma regra que relaciona a quantidade de combustível com o valor a ser pago por ele. Dizemos, portanto, que essa é a função que relaciona essas duas variáveis. Essa ideia pode se tornar mais clara com a seguinte representação. Aqui do lado esquerdo, colocamos uma lista com várias quantidades de litros que eu posso abastecer. E do lado direito, colocamos o preço que eu pago por cada abastecimento. Concluímos então que a função é responsável por relacionar esses dois conjuntos. Como o valor a ser pago é função da quantidade de combustível, podemos representá-lo como f de x igual a 3,5 vezes x. Ou seja, quando x for igual a 10, a função f de 10 será igual a 3,5 vezes 10. Note que para cada valor de x, obteremos apenas um valor de f de x correspondente. Chegamos, enfim, ao conceito de função. Função é uma regra entre dois conjuntos A e B que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Preste atenção nas palavras em destaque. Quando temos uma função de A em B, cada elemento de A tem que ser associado a um único elemento de B. Representamos a função de A em B da seguinte maneira. Então, aproveite as nossas dicas e até o próximo Curta Matemático. Vimos aí, né? O conceito, né? O conceito de função, né? Vimos aí qual é o conceito de função. Então, a cada elemento de A está associado a um único elemento de B, né? Alguns chamam até de fórmula isso aí, né? Temos um segundo vídeo que eu não vou colocar aqui, mas vou colocar o link dele lá, que também reforça esse primeiro, né? E temos uma outra situação aqui também que fala sobre função do primeiro grau, que também vou colocar lá, que é o que significa quando a variável está elevada a 1, no caso o x e o y aí do vídeo, né? Então isso vale, é chamado de função do primeiro grau. E o que a gente entende por domínio, contra domínio e imagem, né? Então a gente também, vocês verão esse vídeo lá para reforçar o nosso conteúdo. Já lembrando que domínio se relaciona aos valores da variável x, que a gente atribui a ela. E y é a imagem, se relaciona aos valores obtidos, né, através da função, utilizando esses valores atribuídos a x. Né? Temos aqui, por exemplo, aquele exemplo hipotético de uma situação do dia a dia que tem a ideia de função. Né? Por exemplo, saio de casa com R$20, estou dentro do ônibus, me dirijo a uma estação de metrô da CCR aqui, em Salvador, em qualquer lugar, cuja passagem custa R$3,90 e o de ônibus até então R$4,20, né? Na época. Pergunta-se então, qual será o montante de passagens inteiras recebidas pela CCR ao longo do dia? Qual a receita a ser recebida pela empresa de ônibus também? Né? Então a gente quer saber ambas as receitas,
quanto cada empresa vai receber, ou pelo menos qual é a fórmula, né, que define isso. Se a gente chamar de Y, né, o valor do montante ou da receita a ser recebido pelas partes, nos casos dados, a gente pode agora chamar de X a quantidade de passagens, ou de pessoas que registrarão suas passagens tanto no metrô quanto no ônibus. E a gente, para fazer um cálculo rápido, coloca aqui, admita 20 pessoas, só para fazer tipo a gasolina, né? Admitir uma quantidade. Quanto eu pago? 20 vezes o valor da passagem, né? Se for 4,20, 20 vezes 4,20. O total para a CCR seria 20 vezes 3,90. Então, se a gente fosse tabelar isso, tabelar é colocar nesse formato aqui, no formato tabular, que é em forma de tabela, né? A gente está tabelando os valores. Eu estou escolhendo quantidades aqui para X, onde deveria ter um X aqui em cima, mas está aqui embaixo, né? O X. E correspondentemente eu tenho Y. Por exemplo, se uma pessoa registrar uma passagem, 3,90. Se duas registrarem, 7,80. Se três registrarem, 11,70. E assim sucessivamente. Do lado de cá, a coluna final relaciona o valor do X escolhido e o valor do Y da imagem. Né? Então, X é o domínio, 1, a imagem é 13,90. O domínio é 2, a imagem é 7,80. Calculado pela função. E qual é a lei de formação ou a função? Lei de formação ou função é aquela expressão matemática que vai me dar o total que cada empresa vai receber. Por exemplo, a CCR sabe que vai passar várias pessoas pelo torniquete, registraram sua passagem. Essa quantidade a gente não pode predeterminar quando o metrô abre 5 da manhã e fecha meia-noite. A gente pode apenas dizer que essa quantidade de pessoas é X. Agora tem uma coisa que é fixo, que é o valor da passagem. Então, como é que eu monto uma fórmula ou uma função onde o valor a receber esteja em função da quantidade de pessoas? Simples. Y, que é o valor a receber, é igual a 3,90, que é o valor unitário de uma passagem, né? Vezes a quantidade de pessoas, que é X. Então, Y é igual a 3,90x, ou vezes X. Aqui, por símile, né? Ou comparação, a gente atribui a mesma correspondência de ideia ao ônibus. Se uma passagem custa 4,20, duas custarão 8,40, três custarão 12,60 e assim sucessivamente. Qual é a fórmula que exprime a relação entre o total a receber Y e o total pago X? Simples. Y, que é o que a empresa de ônibus vai receber, é 4,20 o valor da passagem multiplicado pela quantidade de pessoas que pagarem passagens inteiras. Então a gente tem a expressão quando o domínio é X, uma quantidade indefinida, o valor a receber é 4 vezes esse valor, ou seja, 4 vezes X. E aqui do lado a gente tem algumas fotos de aplicações e já seria o gráfico desenhado. No caso aqui é o gráfico de uma função quadrática, né, que vocês estudaram no nono ano, que gera uma curva que está em vermelho aqui. O nome dessa curva é parábola. A abertura dela para baixo porque o coeficiente A é negativo, né? E a concavidade para cima, ou seja, essa abertura aqui, quando o coeficiente é positivo. E aqui, através da forma do diagrama de Venn, que a gente vai ver que o diagrama de Venn é essa linha fechada aqui, onde a gente coloca os elementos dentro dele. Aqui nós temos do lado de cá os elementos de X, que a gente chama de domínio, que é representado pelos valores que a gente escolhe, né? Na variável X. Essa variável X se chama variável independente, que você escolhe para poder fazer a conta. E o lado de cá nós temos os valores que estão ligados diretamente, né? Ou tem uma correspondência biunívoca, né? Ou seja, 2, né? 1 para 1, né? Do lado de cá. Então, a função, que é o caminho, é o seguinte: a cada y encontrado do lado de cá, a gente deve fazer 2 vezes o x. Então, 2 vezes 0, 0. 2 multiplicado por 1 resulta 2. 2 multiplicado por 2 resulta 4. 2 multiplicado por 3 resulta 6. E 2 multiplicado por 4 resulta 8. Perceba que os valores aí que estão ligados aos valores de x chamam-se imagem. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. São imagens, né? Eles são imagens das abscissas 0, 1, 2, 3 e 4. Aí os outros valores que não estão ligados, isso caracteriza uma função, né? Porque nós temos um elemento de A ligado a unicamente um elemento de B. Deixaria de ser função se o 0 tivesse ligado, por exemplo, a 0 ligado a 1. Até porque 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, não é a mesma coisa. Então a gente não teria uma função se um elemento desse se ligasse a 2 do lado de cá. Você vê que é uma correspondência de 1 para 1, né? Biunívoca. Então, temos aí as imagens, né? 0, 2, 4, 6 e 8 do lado de cá. E temos aqui o domínio, que são os valores atribuídos a x.
E temos aqui o contradomínio. O que é o contradomínio? É todo o conjunto aqui, envolvendo os valores que são imagens e os que não foram ligados. Todos esses conjuntos aqui, que é um conjunto finito, né, que está indo de 0 a 8, é chamado então de contradomínio. Ok? Então essa aqui é a base assim, da nossa aula de hoje. Né? Aqui tem outra aplicação de gráfico, ó. Gráfico de azul. Né? Você vê que, por exemplo, o domínio dele, se olhar o eixo das abscissas, está indo aonde? De onde a bolinha dele está fechada, do menos 4 a 5. Né? Então eu posso dizer que o domínio dele está no intervalo entre menos 4 e 5. Já a imagem dele, que é projetada sobre o eixo Y, está indo da bolinha fechada a outra bolinha fechada. Então, quando eu olho aqui, ó, vai de menos 3 e o gráfico chega a bater lá em cima, né? Porque além da bolinha fechada, primeiro ele sobe até um limite aqui, depois vai caindo, né? Depois sobe um pouquinho de novo para cá. Então, esse limite aqui que ele chegou foi 6. Então, eu posso dizer que a imagem dele está no intervalo de menos 3, né, a 6. Ok? A imagem dele está em Y, o domínio está em X. E o contradomínio seria aqui todo o eixo Y, né, o eixo das ordenadas. Seria o contradomínio. Ok? Então essa é a base assim do nossa temática para hoje, né? Função. Ok? Então vamos agora para um pouco de história para a gente entender alguns detalhes relacionados à história. Coisa rápida, né? Então se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse arquivo aqui, nós temos aquela situação hipotética transferida para cá, né, da CCR do ônibus, as tabelas também transferidas para cá, e os valores correspondentes, conforme tinha sido perguntado. Se 20 pessoas registrassem no metrô aqui do lado, nós teríamos 3,90 vezes 20, ok? Se 20 pessoas tivessem registrado o ônibus, nós teríamos 4,20 vezes 20, que resultaria R$ 84,00 para a empresa receber de ônibus e R$ 78,00 para a empresa de metrô ou a CCR receber. Qual é a expressão ou fórmula que mostra o y em função do x? O total a receber pela CCR, y, é igual a um valor de uma passagem vezes x. Note que o símbolo asterisco foi omitido aqui, né? Porque em álgebra, um numeral próximo da letra já quer dizer multiplicação, não precisa botar ou colocar, mas a gente colocou aqui para chamar a atenção, né? Que o valor a receber é o valor da passagem vezes a quantidade de pessoas. Lá no vídeo você viu que o valor do posto a receber era o valor da gasolina, do litro da gasolina, 3,55 vezes a quantidade de litros comprados, né? Como essa quantidade de litros comprados varia, a gente pode ter vários valores para y, né? Como a quantidade aqui de pessoas também varia, tanto no metrô quanto no ônibus, então nós temos aqui um y variável. Desculpe. Essa variável x é chamada de variável independente, porque ela é independente, você escolhe, né? Ou é determinado por outras coisas, e o y sempre vai depender dele, né? Porque o y depende de multiplicar ele por 3,90 para surgir, ok? O y é chamado de variável dependente, que depende do x. Aqui nós temos a plotagem dos gráficos, no caso do ônibus, né? Para cada passagem ou cada quantidade de passagem na horizontal vai ter uma imagem na vertical, e quando eu ligo esses pontos eu tenho um gráfico que é um gráfico de uma reta, né? A gente vai ver que se trata de uma função no primeiro grau. No metrô a mesma coisa, temos a função definida por 3,90 vezes a quantidade de passagens. O domínio que foi escolhido aqui foi de uma passagem até uma quantidade x, né? Indeterminada, e para cada quantidade de passagens será essa quantidade vezes o x, né? Então, na última, como a quantidade é indeterminada, nós temos aqui 3,90 vezes x. Qual é o contradomínio? O contradomínio, vimos que ele pega todos os elementos da imagem, mais os elementos que não estão ligados, ou seja, é todo o eixo real y. Okay? Então temos aí os três conceitos dentro de função. O primeiro conceito, que é função, né? Uma relação estabelecida entre um conjunto e outro, né? Onde eles têm uma regra, né? Essa regra geralmente é uma fórmula, né? Onde que para chegar no y você depende da variável x. Então a variável y ela é dependente da variável x, que é a variável independente. E aí temos esses dois exemplos aqui do metrô e do ônibus. Vimos agora que função ela é uma relação matemática, né, estabelecida entre duas variáveis, e as funções podem ser de alguns tipos que a gente vai explorar depois. Elas podem ser injetoras ou injetivas, sobrejetoras ou sobrejetivas, bijetoras ou bijetivas e ambos. A bijetiva é quando ela tem uma função injetora e sobrejetora. Então, no outro vídeo a gente vai discutir o que significa isso, né, ser injetora e ser sobrejetora. E quando ela reunir essas duas características, ela será bijetora. Objetiva. Função é uma regra, né, que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento do outro conjunto, representado pela variável
y. O conceito de função aparece de forma intuitiva desde a antiguidade, né? De fato, qualquer tabela que relacione os valores de duas grandezas variáveis é uma função. Por exemplo, preço da carne, preço do pão, preço do café, preço da gasolina, né? Versus a quantidade. Toda tabela que seja feita assim, e que a gente pode até fazer em casa, né? Se você abre uma microempresa com sua família para vender alimentos, você vai ter uma tabela lá de quanto custa a fatia do bolo, de quanto custa o pastel, de quanto custa a banana real, de quanto custa a empada doce, a empada salgada, o pastel doce, o pastel salgado, o pastel de forno. Então, quando você faz essa tabelinha colocando os preços, está embutido ali ou implícito a ideia de função, porque dependendo de quantas peças, né, as pessoas vão comprar ou adquirir, você vai multiplicar o valor da peça pelo valor correspondente para dar o total à pessoa. Se a pessoa, por exemplo, consumir 3 pastéis que custam R$3 cada um, R$3,50 cada um, nós teremos aí 13,50 vezes 3, que vai ser o y, que vai ser 10,50. Então você vai pagar 10,50 pelos 3 pastéis. Um dos melhores exemplos de uma função no período antigo deve-se a Cláudio Ptolomeu, né, cientista do século II, que viveu em Alexandria durante o período romano. Ptolomeu elaborou a famosa tabela de cordas, que foi um instrumento fundamental para cálculos de astronomia e de navegação. Essa tabela ela foi construída considerando uma semicircunferência com diâmetro de 120 unidades, e que para cada ângulo central alfa associava o comprimento L de cada corda correspondente. Onde é que se encontra isso aqui? Nas páginas 40 a 51 do livro. Agora, a palavra função, ela, como a gente utiliza hoje, no sentido que usamos agora, aparece pela primeira vez em correspondências entre dois grandes matemáticos, que foram o suíço Jean Bernoulli e o alemão Gottfried Leibniz, né? Inicialmente, Leibniz dizia, falando de um problema de geometria, que certos elementos devem ter alguma função. E aí as cartas continuaram. E aí uma carta de Bernoulli para Leibniz, no ano de 1698, aparece a frase: função é uma quantidade de que alguma maneira é formada, ou alguma coisa é formada por quantidades indeterminadas e quantidades constantes. E Leibniz, então, responde: e eu estou contente que você usou o termo função, né, nesse sentido. Na página 40 a 46 você encontra essa explicação lá mais detalhada. Então você vê que o conceito de função, se colocar aqui o diagrama de Venn, né, você tem do lado de cá o conjunto que tem a variável independente, o x, que a gente atribui valores, e através da função, que é esse caminho em vermelho, chega-se a y. Né? Então a variável x ela sai daqui, atravessa por dentro da função e resulta num valor lá. Né? Lembrando que y é igual a f de x, porque f de x significa que em função da variável atribuída, se tem pela fórmula um valor. Então, f de x é igual a y. Né? A imagem é igual a escrever em função da variável x. Porque o que é que se encontra em função da variável x? Não é a imagem? Então, y é igual a f de x. Temos aqui, então, duas caixinhas, né, onde mostra o que é variável dependente, é o y, né, que depende do x, e o que é variável independente, é o x, que a gente atribui valores a ele. E aqui em cima o texto vai falar ainda sobre Bernoulli, né, que há 400 anos atrás ele exprime bem esse conceito de função. Né? E aí entre esses dois matemáticos a gente vai ter aí depois, no século XVIII, o matemático suíço Leonhard Euler, lembrando que parte da Suíça fala alemão, né, outra francês e também um pouquinho italiano, então a gente tem aqui Euler, né, que aqui a gente fala Euler. Ele deu grandes contribuições para que esse conceito ficasse bem definido, né, e fosse utilizado de forma precisa. Então é atribuída a Euler, ou Euler, a representação de uma função pela notação. Notação quer dizer escrita, f de x. Né? Então atribui-se a ele, né, essa forma de escrever f de x. Né? Em função da variável x se acha y, que é a imagem. E no século XIX, o matemático alemão Leon Dirichlet escreveu uma primeira definição de função muito semelhante àquela que usamos hoje. E no fim do século XIX, com a disseminação da linguagem dos conjuntos, né, aquela teoria de Georg Cantor que arruma os conjuntos numéricos, né, que está lá no capítulo 1 da página 139, tornou-se possível a definição formal de função, né, que a gente está vendo aqui. Avançando aqui, nós poderíamos ter vários exemplos, mas a gente tem um exemplo aqui bem prático, né, onde a gente tem valores aqui que estão ligados ao valores de k através da função 3 vezes x. Né? Os valores de k da imagem resultam quando eu triplico os valores de k, né? Resultam de k. Logo, os valores de k
são domínio, os que estão no conjunto à direita, o B, é a imagem, né? Os elementos que estão ligados compõem a imagem, e todos os elementos como um todo compõem o contradomínio, está aqui. Né? Lembrando que abriu chave aqui, né? Então deve fechar aqui com chave, né? Fechar com chave, ok? A gente apaga essa interrogação. E temos aí o conjunto domínio e o conjunto imagem, né? E o contradomínio. Todos os elementos de A têm correspondente em B? Sim, né? Note que todos os elementos de A estão ligados a B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Um elemento de A não pode estar ligado a dois, porque nós não podemos ter, por exemplo, 1 litro de gasolina custando R$ 3,55 e no mesmo lugar a gente pagar R$ 3,55 e pagar R$ 4,20, por exemplo. Não existe isso, né? Ou é uma coisa ou é outra. Os preços variam de postos para postos. Mas ali naquele posto específico que a gente está, a gente vai pagar, ou quem tem carro, moto, que seja o que for, vai pagar o valor correspondente a quantos litros consumir ali. E o preço ali é fixo. Okay? A única diferença é que os preços geralmente são tabelados ali com 4 casas decimais, né? Porque isso facilita a precisão do cálculo. Okay? E quando a gente tem todos os elementos de A correspondente em B, e a cada elemento de A correspondente a um único elemento de B, então nós temos uma função chamada de A e B, que é expressa pela fórmula y igual a... Qual é a fórmula que expressa? Então, como aqui é menos 2, do lado de cá gerou menos 6, aqui é menos 1 e cá gerou menos 3, o fator multiplicador foi 3. Então, y aqui a gente pode dizer que é igual a 3x, né? Y aqui é igual a 3 vezes a variável x. Ok? Se não quiser escrever y igual a 3x, a gente poderia escrever o quê? F, né, de x é igual a 3 vezes x, que é outra notação, né, outra forma de escrita. Continuando, a gente pode ampliar a notação ou a forma de escrever através de conjuntos, usando essas curvas fechadas aqui que lembram uma elipse, né, que é chamado diagrama de Venn. Aqui embaixo também tem uma forma de notação que diz assim, f de A em B. Então a gente bota o f, a letrinha do primeiro conjunto, uma seta implica Q indicando que está indo para B, né? Então x está em função de y, né? O y está em função de x. O diagrama foi criado por John Venn, né, que já foi mencionado, mais conhecido como diagrama de Venn. E aqui tem alguns casos que mostram quando é função e quando não é. No primeiro caso não é função, porque a gente viu que a definição de função é que a correspondência de um elemento de A esteja somente ligado a um elemento de B. E esse elemento aqui está ligado a 3, isso é impossível. Da mesma forma, a segunda também não é uma função, porque nós temos elementos que... Todos os elementos de A deveriam estar ligados a B. E tem elementos aqui solto boiando. Já a terceira é uma função de A e B, porque todos os elementos de A estão ligados a B e cada elemento de A está ligado somente uma vez a um elemento de B. E aí a gente eu proponho aqui que a gente encontre o domínio, contradomínio e a imagem. Né? O contradomínio aqui, nessa figura que a gente já viu lá no início da aula, está indo aqui de menos 4 a um valor aqui 5. Né? Então, o domínio dela está indo daqui até lá, né? Onde o gráfico fecha. Então, o domínio dela é x. A imagem dela é y. A imagem está vindo aqui de menos 3 e batendo lá em cima em 6. Né? Ela oscila daqui até lá. Esse gráfico azul representa uma função. E a imagem dela é projetada no eixo y. E a imagem dela está indo daqui até aqui em cima. De menos 3 a 6. E o contradomínio, então, seria todo o eixo real, né? O eixo das ordenadas, o eixo y. Temos aqui... Continuando ainda mais aquela definição sobre domínio, né, contradomínio e imagem, né, a mesma que a gente acabou de falar agora. Do lado de cá, temos valores, né, que são domínio, variável x. Aqui temos a lei de formação ou a função que faz com que esse valor daqui se relacione com o de cá. 2 vezes 0 resulta 0. 2 vezes 1 resulta 2. 2 vezes 2 resulta 4. 2 vezes 3 resulta 6. E 2 vezes 4 resulta 8. Então, todos os valores que estão ligados, que foram vistos na aula, do lado de cá é o domínio. Os que estão ligados aqui do lado de cá é o contradomínio, é a imagem. E o contradomínio é todo o conjunto, né, englobando os que estão ligados e os que não estão. Okay? Nesse caso aqui, porque o diagrama já foi dado dentro do... os elementos, melhor dizendo, foram colocados ou apostos, né, num diagrama de Venn. Não foi num gráfico lá, como a gente viu, do plano cartesiano. Então, o contradomínio são todos esses elementos aqui, os que estão ligados a x e os que não estão. Aqui temos um outro exemplo, é dado uma função, 2x menos 3, e a partir dela a gente dá valor para x, ó,
e faz o cálculo. 2 vezes 0, 0, 0 menos 3, né? 2 vezes o valor que ele colocou aqui, né? Que aqui não está dando para ver, me parece que não está dando para ver direito, né? Ele colocou um valor aqui, que vezes aqui menos 3 resultou em 0, né? 2 vezes 2, 4, 4 menos 3, 1. Essa tabelinha é comum a gente fazer. Isso aqui foi um exemplo da internet já feito, né? Talvez tenha coisa errada aqui. Mas o foco é substituir aqui, né? F de 0, x vale 0, 2 vezes 0, 0, 0 menos 3, menos 3. 2 vezes 1, se for 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Aqui é 2, então 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 4 menos 3, 1. Com esses valores, a gente viria para o plano cartesiano e faríamos o gráfico, que é uma função do primeiro grau, porque a variável x está elevada ao expoente 1. Quando não se escreve, vale 1, né? Aqui embaixo tem de novo uma repetição do que é domínio contra domínio, né? Dando outro exemplo. O domínio está aqui, 1, 2, 3, 4, contra domínio está aqui, e todos os elementos ligados ou não formam o contradomínio. Temos aqui exemplo do ônibus de novo e do metrô que a gente já viu, só para reforçar. E no próximo tópico, né, a gente vai estudar aqui também estudo do domínio de uma função, né? Então, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, que ele já está, né, nesse tempo aqui, eu vou explicar isso aqui no outro vídeo, né, falando sobre como determinar o domínio. E aqui nós temos algumas atividades, né, na página 47 e 49, onde no formulário da Google eu escolhi aqui 6 questões para a gente fazer, sendo que 2 eu já vou fazer com vocês, justamente porque eu tenho que fazer um outro vídeo orientando essa atividade e ao mesmo tempo já mostrando o estudo do domínio. Então eu vou aproveitar num vídeo só para fazer essas duas coisas, né, no próximo vídeo. E aqui finaliza então. Aliás, aqui ainda tem uma aplicação do plano cartesiano que a gente havia estudado, ainda tem 2 pontos plotados sobre o plano cartesiano, no caso no primeiro quadrante e no segundo, onde as coordenadas do ponto 1 é menos 4 na abscissa e 2 na ordenada, e as coordenadas do ponto B é 2 na abscissa e 4 na ordenada. Depois a gente interligou esses pontos. Essa distância entre eles é chamada distância entre 2 pontos, ou distância entre os pontos A, B. Como é que calcula? A projeção dela na horizontal é essa distância e a projeção dela na vertical é essa, que vai cair no teorema de Pitágoras, num triângulo retângulo, e aplicaremos o teorema de Pitágoras, onde diz que o quadrado da hipotenusa, o lado maior, vermelho, corresponde à soma dos outros 2 lados aqui ao quadrado, o azulzinho e o verde. Fazendo isso aqui, já fazendo né, os catetos, fica assim a figura. Ó, a linha verde na vertical representa a projeção dessa vermelha na vertical, que vale 2, porque ele vai até 4 e vem de 2, então 4 menos 2, 2. E esse na horizontal está indo de menos 4 a menos 2. Então, se eu pegar o comprimento final, que é 2, menos o comprimento inicial, então 2 menos 4. Menos diante de menos vai dar mais, então 4 mais 2, 6. Então, essa distância de A a C vale 6. Então, o cateto na horizontal vale 6 e o cateto na vertical vale 2. Como é que se calcula a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, d ao quadrado, é igual a os catetos. Os catetos estão expressos por essas expressões algébricas aqui, né? O ponto na horizontal, a abscissa do ponto 2 menos a abscissa do ponto 1 ao quadrado, que é o cateto. Na horizontal. E na vertical, a ordenada do ponto 2 menos a ordenada do ponto 1, que representa a distância horizontal. Então, a distância de AB é dada pela raiz quadrada, porque o quadrado, o inverso de potência é raiz quadrada. É dado pela raiz quadrada dessa continha aqui, né? Isso aqui representa as abscissas do ponto aqui, né? 2 menos a abscissa do ponto de cá. Menos, né? Menos. Então, menos diante de menos aqui, mais. Então, 2 mais 4, 6. 6 menos, né? 6 ao quadrado. Dá quanto, então, aqui? 36. Ficou até menos 6 ao quadrado aqui, mas não é nem menos 6 ao quadrado, né? Porque menos diante de menos é mais aqui. Seria mais 6. Mas tanto mais 6 quanto menos 6 ao quadrado dá 36, né? E 4 menos 2, 2. É esse 4 daqui, a ordenada final, y2, menos a ordenada inicial, que é 2. 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, 36 mais 4, 40. Qual é a raiz quadrada de 40, que não é raiz exata? Aproximadamente esse número irracional, que aproximadamente a gente deixou com 2 casas decimais, 6,33. Esse é o comprimento, ou a distância de A até B. Como a questão pede o perímetro, eu vou pegar 2 de um cateto, 6 do outro, somar 6 mais 2, 8, e somar com 6,33, que vai dar 14,33, ok?
é outra aplicação. E aqui o final, mostrando as amplas aplicações aqui de sistema cartesiano, sistema polar e função, né? Fazer gráficos do dia a dia, vários, né? Tanto o cartesiano tridimensional como bidimensional. Então esse foi o foco da nossa aula aqui. Uma boa tarde, saúde a todos. Até então agora a próxima, né, oportunidade.